Livro Você é o Melhor de Deus, um clássico sobre o valor humano, T.L. Sborno. Introdução. O plano de Deus para você é totalmente bom. Mark disse: afaste-se de pessoas que procuram fazer pouco caso das suas ambições. As pessoas mesquinhas sempre fazem assim, mas as pessoas realmente grandiosas fazem você sentir que também pode tornar-se grande. Escrevi este livro para ajudá-la a descobrir que você é o melhor de Deus. Há um senso de destino na sua vida porque você é a ideia de Deus, o seu sonho. Mary, uma mulher de negócios em Dallas, que desfruta de grande fama, declarou: você é alguém porque Deus nunca desperdiça o tempo fazendo um ninguém. Estou convicto de que a crise principal no ser humano é a questão da identidade. Em algum lugar, li os seguintes 5 princípios básicos para o sucesso. Descubra sua filiação, assuma sua autoridade, utilize o seu poder, avalie a sua riqueza e creia no seu destino. O conceito que você tem de si mesmo, do seu valor e propósito na vida, é o âmago da sua personalidade. Um grande psicólogo afirmou: não é exagero dizer que um conceito poderoso de si mesmo é o melhor preparo possível para o sucesso na vida. Este livro vai ajudá-la a descobrir as suas raízes em Deus, o valor que Ele atribuiu a você, o seu potencial ilimitado, o princípio vital de paz, prosperidade, sucesso e realização. É um livro positivo. Ele o inspirará e ajudará a descobrir sua rica herança e possibilidades com Deus operando na sua vida. Este livro é fundamentado nas boas novas contidas na Bíblia. As notícias são todas boas. O plano de Deus para a sua vida é inteiramente bom. Ele não está zangado com você. O Senhor o ama e já pagou o preço por todas as injustiças que você cometeu. É isso que Ele quer que você saiba. O Senhor tem tanta confiança em você que acredita que corresponderá positivamente a Ele, tão logo alguém lhe conte a respeito do seu plano amoroso. O príncipe francês. A história do pequeno príncipe francês que se recusou a amaldiçoar sempre me inspira. Seu pai, rei Luís XIV, foi decapitado juntamente com a rainha durante a Revolução Francesa. Quando se preparavam para guilhotinar o pequeno príncipe, a multidão berrava: não o matem, ele é tão jovem que sua alma irá para o céu. O que é bom demais para essa família real malvada. Anunciaram então o plano: deem o príncipe à bruxa, ela o ensinará a amaldiçoar. Então pecará e, quando morrer, irá para o inferno. Durante meses, a bruxa tentou em vão forçar o príncipe a amaldiçoar. Ele batia o pé no chão e se recusava a fazer o que ela queria, asseverando: nasci para ser rei e nunca falarei dessa maneira. Quando descobrir a ideia que Deus tem de você e o valor que Ele lhe atribuiu, seu estilo de vida será afetado totalmente. A herança divina é grande demais e a sua vida é muito importante para serem comprometidas em qualquer momento. Aviltar-se, temer ou rastejar na inferioridade é negar o ideal de Deus para você na vida. Foi dito a um negro no sul dos Estados Unidos que deveria aceitar a inferioridade e conviver com ela. No entanto, ele indagou: como posso ser inferior sendo um filho de Deus? A identidade para a grandeza. Estou convicto de que a maior descoberta que você poderá fazer é a sua identidade com Deus.
reconheça que ele nunca planejou o fracasso. Deus o designou para o sucesso e a felicidade. Ele não está zangado com você, pelo contrário, pagou um preço infinito para redimi-lo à posição do sonho original divino. Quando você tomar conhecimento desses fatos, descobrirá a porta de entrada para a vida abundante. Este livro contém somente boas novas. Não há condenação nele. Jesus não veio condenar pessoa alguma, tampouco eu o faço. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Lastimo quando leio livros ou ouço os conferencistas que espalham a suspeita e a culpa e o medo. Não creio que qualquer coisa boa seja realizada por meio de críticas, de pôr defeitos ou fazer pouco caso de qualquer ser humano. Mesmo a pessoa considerada não regenerada merece respeito como criação de Deus. Visto que Deus investiu tanta coisa para criar a humanidade e redimir cada ser humano para si mesmo. Isso me leva a perceber quanto valor ele atribui às pessoas. Assim, tenho motivo para dar volta a elas também. De primeira classe, do começo ao fim. Este livro o estimulará porque se baseia nas boas novas. Eu não posso pregar, ensinar ou escrever de tal maneira que avilte, degrade, rebaixe, desacredite, deprecie, desonra ou desfaça de qualquer ser humano, a quem Deus investiu tanto para restaurar a dignidade. Toda pessoa merece meu maior respeito e minha mais sincera estima, como alguém por quem Jesus Cristo entregou a vida por amor. Você é o melhor de Deus porque Ele é de primeira classe, do começo ao fim. Ele não criou pessoa alguma de segunda classe. Não há quem seja inferior, insignificante, insubordinado, nem subserviente na família de Deus. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Romanos 10, 12 e 13. Porque todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Capítulo 1. Criado à semelhança de Deus. Certa jovem proveniente da Europa fugiu recentemente de casa e viajou através do oceano para Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, só para conversar com minha esposa Daisy e comigo. Desde a infância, os pais lhe diziam que ela era estúpida, que nunca conseguiria aprender nem obter um emprego, que não era atraente nem atrairia um marido. Quanto mais seus pais lhe diziam tais coisas, tanto mais ficavam gravadas no subconsciente daquela menina. Ela então agia de acordo com o padrão sugerido. A escravidão do negativismo. Aquela jovem sempre vivera em uma casa onde era dominada por uma atmosfera negativa e destrutiva. Por isso tornou-se negativa, tímida, recolhida e sujeitada. Seus pais tinham conseguido fazer da própria filha uma escrava, simplesmente plantando sementes negativas e destrutivas na mente dela. A moça tinha medo de sair sozinha à rua. O único trabalho que realizava era o de esfregar assoalho. Se ela fosse uma pessoa tão tola quanto seus pais lhe diziam, nunca poderia ter planejado uma viagem para os Estados Unidos para ver T.L. e Daisy Osborne. Ela teve de obter secretamente o seu passaporte e visto, além de encontrar os meios de comprar sua passagem. Ela não era de mentalidade pouco diligente, nem lhe faltava inteligência.
estava apenas subnutrida emocionalmente. Tinha sido mentalmente devastada por pais cruéis que estavam transferindo o ódio que tinham por si mesmos à vítima mais perto do alcance deles, a própria filha. Aquilo que você fala é aquilo que produz. Quer suas palavras sejam positivas, quer negativas, elas são sementes, pois produzem nos seus ouvintes o tipo de pessoa que você é. As suas palavras são as suas sementes e geram nas pessoas o caráter de tudo aquilo que você fala. Se você formar o hábito de falar sobre julgamento e condenação, produzirá aqueles que o julgarão e o condenarão. Se pronunciar críticas contra os outros, ceifará o tipo de pessoa que se levantará para criticá-lo. Seja o que for que semear, na mente dos seus ouvintes e familiares, será o que você colherá. É impossível negar essa lei. O poder do amor em ação. Levamos aquela jovem europeia para a nossa câmara particular de oração, demonstrando-lhe amor, estima e compaixão. Podíamos ver que por detrás daquele rosto cicatrizado pelas emoções havia uma jovem brilhante e bela que queria ser alguém na vida. Ela era extremamente perceptiva. Agarrava-se em declarações que levantavam sua estima, assim como quem se agarra em algo para não se afogar. Sua boca e seu rosto se contraíam incontrolavelmente enquanto ela falava. Sua cabeça e seus ombros se contorciam involuntariamente. A totalidade do seu corpo refletia o choque emocional. Praticamente qualquer pessoa julgaria que ela era desequilibrada, mas seu único problema consistia nas palavras e pensamentos feios e negativos que seus pais tinham empilhado sobre ela no próprio lar. A nova confissão. Aquela jovem ficou em pé na nossa câmara de oração, olhando para cima, para Deus, enquanto as lágrimas corriam pela sua face. Pedi que confessasse as seguintes coisas em voz alta. Fui criada à semelhança de Deus. Sou alguém de importância aos olhos divinos. O Senhor acredita em mim. Ele precisa de mim. Eu faço parte do plano dele. Deus me ama tanto como ama qualquer outra pessoa. Depois, oramos com ela e quando voltou à Europa, era uma nova mulher. Acreditava que tinha um propósito para viver, que poderia ter sucesso na vida, que Deus estava vitalmente interessado por ela e ele a valorizava. Agora, ao possuir pensamentos positivos acerca de si mesma, andava mais ereta com os ombros endireitados. Sorria, tinha esperança e acreditava que Deus tinha um plano para ela. Possuía um novo conceito de vida. Toda sua vida se transformou porque seus pensamentos se transformavam. A moeda malhada e surrada. Um pouco antes daquela jovem partir, Daisy e eu praticávamos os nossos exercícios de corrida de 40 minutos diários nas pistas à beira do rio, em Tulsa. E vi no caminho uma moeda malhada e surrada. Era tão marcada pelas centenas de veículos que tinham passado por cima dela que se tornara difícil reconhecê-la. Recolhi a moeda e, enquanto a seguravam na mão, o Senhor sussurrou para mim: essa moeda tem o mesmo valor que uma bela moeda, novinha em folha e brilhante. É como aquela querida jovem da Europa. Contei a ela o que Deus me disse. Embora seja marcada e surrada pelos seus pais e conhecidos, diga-lhe que é tão valiosa quanto a mulher mais bela da Europa. Levei aquela moeda e a coloquei nas mãos da moça. Enquanto ela olhava, eu lhe transmiti a mensagem de Deus.
segurava a moeda, e a jovem repetiu as minhas palavras. A minha vida é como esta moeda surrada, mas eu sou tão valiosa quanto a pessoa mais perfeita e bela da Europa. Ela prometeu que conservaria aquela moeda em sua Bíblia. Seu propósito era que, cada vez que alguém lhe dissesse uma palavra de menosprezo, seguraria a moeda surrada e diria: a minha vida é como essa moeda surrada, mas eu sou tão valiosa quanto a pessoa mais perfeita e bela da Europa. A mudança que ocorreu na vida daquela moça foi milagrosa. Ela descobriu o valor que Deus nos dá. Ela descobriu os fatos que lhe proporcionaram autoestima. Ela é a criação de Deus. O Senhor a ama e pagou um preço supremo, a morte do seu próprio filho, para redimi-la a Ele, de modo que ela e Deus pudessem ser unidos de novo, pudessem voltar a andar juntos e a compartilhar da vida conforme Ele originalmente planejou. Foi assim que Deus planejou para você, e foi Ele quem me levou a escrever este livro, a fim de que você pudesse descobrir que você é o melhor de Deus. Livro Você é o Melhor de Deus, capítulo 2. Comece o seu milagre. O princípio básico a ser descoberto neste livro é tão poderoso que realmente começará o milagre que você precisa na vida. O poder de Deus começará a operar à medida que você passar por estas páginas. Descobrirá este grande princípio se for alerta a ele no seu coração. Os problemas serão solucionados, as doenças irão embora, o medo e a apreensão desaparecerão, a culpa será banida, a insegurança sumirá, você começará a levantar-se interiormente. À medida que descobrir esse princípio poderoso, você o aceitará com inteligência e estará pronto para ele. É por isso que este livro se lhe apresenta nesta ocasião. Você poderá compreender qualquer princípio quando estiver pronto para ele. Leia e descubra. As sementes que serão plantadas através deste livro produzirão na sua vida o melhor que Deus tem e operarão como um milagre. Você poderá olhar para aquilo que era uma impossibilidade e dizer: agora sei o que fazer, o que dizer, como lidar com isso e vencer. O destino está operando agora em você. Por que você foi escolhido para receber essas informações que já estimularam milhares de pessoas pelo mundo? É a maneira que Deus tem para dizer: eu amo você. Fiz o melhor quando o criei. Paguei um preço, por isso você vale tudo o que paguei. Eu lhe destinei o meu melhor. À medida que compartilho este princípio vital e básico para uma vida feliz, o sucesso e a paz, que seja como aconteceu com Thomas Edison. Alguém perguntou-lhe como ele proporcionou ao mundo tantas invenções. Ele respondeu: porque nunca penso em palavras, mas em quadros. Por isso, tente apenas deixar sua mente voar até as alturas e ouse crer que tudo aquilo para o qual Deus o projetou. Para começar, diga isso. Nesse mesmo instante, para começar, resolvo crer e aceitar os seguintes fatos a respeito da sua vida, dizendo para si mesmo: sou criado à imagem de Deus, para ser como Ele e manifestá-lo em forma humana. Sou feito para a vida e o amor, o poder e a prosperidade, o sucesso, o progresso, a dignidade e a divindade.
À medida que corresponde a esses fatos e acredito que possui valor e propósito sem igual, você está plantando as sementes da verdade em si mesma, o que lhes garante o tipo de ceifa que colherá para a vida. Deus não criou coisa alguma que seja inferior. Ele é sempre de primeira classe. Criou você sem igual, você é excepcional e único. Antes de nascer, você existe na mente de Deus. Ele sabia que o mundo precisaria de você nesse tempo. Ele o planejou com um propósito especial que ninguém, senão você, poderia realizar. Não há pessoa na Terra que poderia fazer o que Ele destinou para você. Deus vê o que há de extraordinário em você. Esse é um fato poderoso. Deus nunca planejou que alguém se tornasse um desperdício ou que não fosse capaz de realizar algo, que fosse um fracasso ou casualidade da vida. Ninguém foi destinado para a prostituição ou infidelidade, negligência ou vergonha, enfermidade ou sofrimento, destrutibilidade ou improdutividade. Deus não destinou o ser humano para arrastar-se na vergonha ou agachar-se com medo. Deus olhou para você e vê a pessoa extraordinária que Ele criou. Jesus viu em Pedro o líder imbatível da igreja, que ele estava destinado a tornar-se. Viu nele essa qualidade, enquanto ainda era um pescador comum. Os contemporâneos de Pedro ficaram assombrados quando Jesus chamou de pedra. Mateus 16:18. Nesse momento, você está recebendo um retrato seu, criado por Deus e trazido para o mundo para este tempo. Você pode aceitar a si mesmo como um ser criado à imagem de Deus, feito para ser como Ele? Davi disse em Salmo 8:5, na Bíblia Ara, que o Senhor fez você um pouco menor que Deus. Você pode ver-se como criatura de sua classe? O sonho que Deus estima. Deus nunca desistiu da estima que tem por você. É possível que esteja decepcionado consigo mesmo, mas Deus lhe dá grande valor. Você pode condenar a si mesmo ou deixar que os outros o desacreditem, mas Deus irá erguê-lo. Nós somos suas obras-primas, encarregados para reinar e ter domínio sobre tudo quanto que Ele criou nesta terra. Gênesis 1:28-30 e Salmos 8, versículos 6 e 8. Veja a si mesmo na imagem de Deus. Reconheça que você nunca foi criado para ser pobre, infeliz, dominado, manipulado, abusado, envergonhado ou pisoteado. Foi criado na classe de Deus para andar, falar e viver e reinar com Ele. O Senhor o destinou para a sua abundância, nobreza e seu reino. Nada poderá pará-lo nem limitá-lo quando você descobre esse princípio vital. Capítulo 3. Descobrindo a dignidade. Você é o melhor de Deus. O plano dele é que você descubra esse fato. É por isso que este livro está nas suas mãos agora. Deus tem lhe marcado, pois você se encaixa no plano divino. À medida que se torna consciente desses fatos, você resolverá cessar sua autocondenação e autodestruição. Já não se abaterá com pensamentos e confissões acusadoras e negativas. Ninguém tem o direito de destruir ou depreciar aquilo que Deus criou à sua imagem, tendo em vista que pagou tanto para redimi-lo e justificá-lo. O plano do amor de Deus.
Adão e Eva foram criados e colocados no jardim do Éden para andar, falar com Deus e viver junto dele. Foram feitos à imagem divina, destinados a planejar e trabalhar com ele, levando a efeito as suas ideias na terra. Gênesis 1, 26 e 31. Então veio a tentação. Gênesis 3, versículo 1 e 6. O homem e a mulher pecaram, foram expulsos da presença de Deus e se tornaram escravos de Satanás, a quem tinham crido e obedecido, perdendo direito e autoestima, autodignidade e alto valor. Deus, no seu amor, nunca abandonou o sonho divino de ter o homem e a mulher que ele criara à sua imagem perto dele. Mas, sendo justo, não poderia fechar os olhos ao pecador. Sua lei nunca poderia ser moderada. A alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram, logo todos morreriam. No entanto, alguém perfeitamente inocente poderia tomar o lugar do culpado e morrer como substituto. Crime algum poderia ser castigado 2 vezes, mas o castigo poderia ser suportado por um substituto voluntário e perfeitamente inocente. O crime, então, seria pago e o culpado justificado como se estivesse pecado, como se nunca tivesse pecado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, era perfeito. Ele nunca tinha pecado. Veio ao mundo e tomou sobre si os pecados e sofreu a totalidade da nossa penalidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que é exigido de nós para que recebamos a justificação diante de Deus é que simplesmente creiamos de todo o coração que Cristo morreu em nosso lugar e correspondamos a tal amor, confessando aos outros o que cremos voluntariamente. Uma vez que compreendemos as boas novas, aquilo que Jesus fez por nós, cremos nelas de coração e as confessamos aos outros. Ocorre um milagre incrível. Deus tomou a Cristo, que era sem pecado, e o encheu com os nossos pecados. E então ele, em compensação, nos encheu com a virtude de Deus. Jesus veio a ser para você e para mim o caminho de volta para Deus. Mediante o seu sacrifício, ele removeu para sempre a condenação dos nossos pecados e desfez a barreira entre nós e Deus, de modo que agora somos bem-vindos para voltar à sua presença, onde poderemos compartilhar novamente do seu estilo de vida. Fomos restaurados à dignidade e justiça de Deus, para as quais ele nos criou originalmente. Fomos justificados como se nunca nos tivéssemos desviado dele e não tivéssemos pecado. Restaurados a Deus. Uma vez que compreendemos que nosso pecado nos separou de Deus, mas que ele nos amou demais para deixar-nos morrer no erro, cremos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Arrependemo-nos e aceitamos a Jesus como nosso Salvador, recebendo tanto ele como a sua vida dentro de nós. Somos regenerados, salvos e redimidos. Depois que aconteceu esse milagre, somos novas criaturas em Cristo Jesus e nunca mais devemos condenar, desacreditar nem caluniar aquilo que Deus pagou, tanto para redimir e justificar. A Bíblia ensina claramente que quando ouvimos falar no plano do amor de Deus, devemos dirigir-nos a Ele com arrependimento, confessar os nossos pecados
e declarar que aceitamos seu plano de amor. Então Ele nos perdoa, recebe-nos e nos outorga o seu poder em nosso íntimo para tornar-nos de novo filhos seus. Dessa forma, tornamo-nos novas criaturas em Cristo Jesus. No entanto, uma vez que tenhamos aceitado o perdão de Deus e cremos que a vida de Jesus Cristo nos foi outorgada e nos transformou, não devemos passar pela vida como filhos de Deus, confessando que somos fracos, rebeldes, indignos, vermes pecaminosos provenientes do pó. Visto que fomos convertidos, tornamo-nos filhos e filhas de Deus, pertencentes à sua família. Somos recriados à sua imagem, nascemos de novo e ficamos em comunhão com Deus. Descubra a nova vida. A vinda de Jesus Cristo e das boas novas nos trouxe uma mensagem positiva de uma criação, vida e natureza, bem como um novo nascimento e um novo caminho. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O novo nascimento é um milagre. Quando você se dirige a Cristo, você é mudado e transformado. Creia nessa transformação, pense nela e confesse-a. Conte a respeito dela. Haja à altura de quem foi transformado. Quando você parar de condenar-se, poderá então parar de condenar os outros. À medida que começar a acreditar em si mesmo, acreditará nas outras pessoas, vendo a si mesmo nos outros. Nas planícies do oeste dos Estados Unidos, uma nova família de imigrantes chegou à cidade. As pessoas pararam o carroção perto da casa de um fazendeiro e perguntaram: "Que tipo de pessoas moram aqui?" O velho fazendeiro respondeu: "Ora, recém-chegados, que tipo de pessoas habitavam a terra de onde vocês vieram?" "Oh", responderam os imigrantes, era terrível. Havia trapaceiros e desonestos, mentirosos e enganadores em todos os lugares. Os negociantes eram desonestos e os oficiais piores. Deixamos o lugar para encontrarmos um novo mundo. "Ora", disse o fazendeiro, "acho que são pessoas do mesmo tipo que vocês encontrarão por aqui também." No dia seguinte, chegou outro carroção repleto de imigrantes que pararam para falar com o fazendeiro. Eles também queriam saber que tipo de pessoas povoavam aquela área. O sábio e velho fazendeiro lhes perguntou: "Ora, recém-chegados, que tipo de pessoas habitavam na terra onde vocês vieram?" "Oh", responderam os imigrantes, "era uma terra muito boa, tinha vizinhos ótimos, os negociantes eram honestos, o povo tinha cuidado uns para com os outros. Foi duro separar-nos deles, mas pensávamos que poderíamos levar um pouco do nosso bem para o extremo oeste e ajudar a construir essa grande nova nação." "Ora, senhores", declarou o fazendeiro, "vocês ficarão muito felizes aqui. Suponho que encontrarão o mesmo tipo de pessoa. Vermos nos outros aquilo que constatamos em nós mesmos. A pessoa que não confia nos outros não é pessoa digna de confiança. Se acreditarmos que nós somos maus, acreditaremos que os outros são maus. Se suspeitarmos que há desonestidade no próximo, é um sinal de que precisamos reexaminar nossas atitudes. Descubra esses fatos. Descubra que Deus o criou para ser como Ele. Descubra que quando o pecado entrou na família humana por meio de Adão e Eva, Deus não queria que nós morrêssemos pelos nossos pecados.
embora sua lei determinasse que o salário do pecado é a morte. Descubra que ele o amava demais para deixá-lo morrer. Ele deu seu Filho Jesus Cristo para assumir a punição, o julgamento e a condenação legal para cada pecado que você já cometeu. Descubra, pois, que Jesus sofreu todo o castigo pelos seus pecados e pagou toda a sua dívida quando morreu no seu lugar na cruz. Por isso, você ficou livre de toda a culpa e de todo o julgamento. Porque crime algum pode ser julgado 2 vezes e dívida alguma pode ser paga 2 vezes. Descubra que Deus pagou o supremo preço por você, a fim de comprovar quanto valor lhe dá e como deseja compartilhar a sua vida. Descubra, pois, que seus pecados foram castigados e sua dívida foi integralmente paga pela vida e pelo sangue de Jesus. Você estará livre e já não será culpado, se apenas crer que Jesus morreu no seu lugar. Descubra, portanto, que seus pecados foram redimidos para sempre, visto que não há coisa alguma que possa separá-lo de Deus. Quando você confessar e receber a Jesus Cristo, estará permitindo que Deus volte a habitar em sua vida. Você e ele podem caminhar juntos novamente, como Adão e Eva andavam com Deus no jardim do Éden antes de pecarem contra ele. Descubra que por meio do sofrimento de Cristo não sobrou coisa alguma para você sofrer, nem julgamento, culpa, tampouco condenação. Você está justificado diante de Deus. Uma criança disse: justa fiquei como se nunca tivesse pecado. Descubra que no momento em que aceitar esses fatos no seu coração, crer nele e confessar a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal, você será salvo, convertido, redimido, restaurado, transformado, levantado, abençoado, aceito, renovado, regenerado, renascido para o mesmo tipo de vida em Deus, para a qual você foi originalmente criado. Tudo isso é o que a Bíblia chama de salvação. Quem é você em Cristo? Nesse momento poderá compreender porque eu digo que quando você descobrir quem realmente é em Cristo, cessará de condenar a si mesmo e os outros, sabendo o preço que Deus pagou para redimi-lo, restaurá-lo ao modo divino de vida. Já não condenará aquilo que ele redimiu, nem menosprezará o que o Senhor pagou tanto para erguer. Em nossos grandes seminários de evangelização no estrangeiro, reunimos milhares de cristãos e lhes ensinamos durante 2 horas, 3 vezes por dia. Você sabe por onde começamos? Com 6 fatos da nova vida de Cristo. Deus é o que ele diz que é. Eu sou o que ele diz que eu sou. Deus tem o que diz que possui. Eu tenho o que o Senhor diz que tenho. Deus fará o que diz que fará. Eu posso realizar o que ele diz que eu posso fazer. Depois de levá-los a aceitar esses 6 fatos fundamentais, começamos no novo nascimento e focalizamos a atenção na transformação milagrosa da nossa antiga natureza em nova vida em Jesus. Veja a si mesmo como Deus o vê. Enfatizamos que devemos ver a nós mesmos conforme Deus nos vê. Devemos pensar em nós como Deus pensa e confessar aquilo que Ele diz a nosso respeito, em vez de aceitar o que a teologia tradicional afirma. Cada lição que ensinamos às pessoas é um desafio às novas possibilidades na vida em Cristo.
Nunca há condenação, sempre há fé, esperança e amor. Onde quer que preguemos essa mensagem, esta segue as pessoas, multidões de 10.000 a 200.000 se aglomeraram em nossas campanhas, em mais de 70 nações, durante décadas. Proclamamos as boas novas de forma alegre e não zangada. O mundo já tem ódio e preconceito em demasia. Não precisa receber mais do púlpito ou da plataforma. Cristo não veio para condenar as pessoas, mas para amá-las, abençoá-las e salvá-las. Ninguém tem o direito de colocar-se em um púlpito ou diante de uma classe e encher a mente das pessoas com frases e pronunciamentos negativos ou desagradáveis, tampouco destruir a autoestima e o respeito pela vida com palavras e pensamentos torpes. Boas novas, não condenação. Jesus não condenou pessoa alguma, nem a mulher adúltera, tampouco o ladrão da cruz. Como seus embaixadores, também não condenaremos. Há uma nova vida em Cristo. Há libertação em Cristo. Há salvação em Cristo. Nossa mensagem não fere, mas sara. Representamos Cristo, não destruímos. O maior desafio que temos é comunicar o Evangelho de Jesus Cristo para os não convertidos sem ofender-se os que já são convertidos. O cristianismo não é mórbido nem deprimente, são as boas novas de que fomos redimidos. Por isso qualquer pessoa pode levantar-se e andar com Deus. Mesmo a pessoa que não é religiosa nem crente tem possibilidades ilimitadas em Deus. Qualquer pessoa pode tornar-se uma nova criatura em Cristo. Um novo início. Um grande líder cristão na Califórnia reeditou muitos dos antigos e grandiosos hinos eclesiásticos que são usados na sua igreja. As linhas de autocondenação foram substituídas por frases de fé e nova vida. Os pensamentos de luta foram transformados em pensamentos de vitória em Cristo. Os versos que derramavam negativismo passaram a irradiar atitudes positivas. Conservaram a música familiar, mas mudaram as palavras para vivificar, animar e inspirar a congregação para ter fé no plano de Deus para a vida. A seguir, leia 7 declarações a seu respeito. Espero que você grave em sua mente, recitando-as até que se torne parte de você. Eu sou criado à imagem de Deus. Eu sou sem igual, o único do meu tipo. Eu tenho valor infinito para Deus e para os outros. Eu sou amado a despeito das minhas falhas. Eu sou redimido e aceito pelo Senhor. Eu estou revestido de poder para o serviço divino em favor das pessoas. Eu sou comissionado como embaixador no reino real de Deus.